Estamos de volta para o último bloco do Ideia Livre de hoje, conversando com o ex-prefeito de Campina Grande, pré-candidato ao governo da Paraíba pelo PMDB, veneziano Vital do Rego. Qual será o papel do ex-governador José Maranhão nessa campanha? Papel de importância, de relevo. Afinal de contas, não escondamos aqui que a história do governador, de 53 anos de vida pública, mas não apenas pelos 53 anos, mas em especial, e aí nos reservemos ao período em que ele esteve à frente do Palácio da Redenção, ele constituiu um acervo administrativo em obras espalhadas por todo o Estado, inclusive, diga-se de passagem, em Campina Grande também, e que foi mal visto ou construiu-se em relação a ele uma imagem que não corresponde à realidade da administração dele em Campina Grande. E aí eu não vou fazer outras citações, porque nós as conhecemos, mas a importância é definitiva. Definitiva, digo, é importante porque quando você fala sobre o projeto do PMDB, eu costumo dizer nos nossos seminários, não é uma proposta aventureira. Se eu for ao sertão, eu tenho obras do PMDB a mostrar. Se eu estou na região metropolitana da capital, eu tenho obras do governo do PMDB. Se eu for ao Vale do Mamanguape, ao Vale do Paraíba, se eu for ao Brejo, ao Curimataú, ao Seridó, enfim, em todas as partes, Anchieta, existe a presença do PMDB. Portanto, dá-nos, quando nós nos apresentamos como candidato do PMDB, a segurança de um partido que tem uma história e que teve realizações. Mas não é só isso. Eu não vou simplesmente dizer, olha, acredite em mim, vote no PMDB, porque o PMDB, quando foi governo, deixou os recursos que hoje Ricardo Coutinho utiliza para capear algumas vias, né, algumas rodovias estaduais, porque é importante que se registre aqui. O projeto de asfaltamento, de capeamento que nós vemos no estado da Paraíba não é, senão, fruto daquilo que nós deixamos como governo do PMDB. Os mais de 450 milhões de reais, as duas aqui em Campina Grande, foram iniciadas ainda sob o governo do PMDB. A que liga Campina ao distrito de Catolé de Boa Vista, passados 3 anos, só agora é que a mim me parece está sendo feito, como também a do Genipapo. Mas, essencialmente, a presença do governador, o ex-governador Zé Maranhão, com a sua experiência, com a sua capacidade de aglutinar, de articular, com a sua respeitabilidade, vai ser importante. O senhor tem percorrido o Estado, como nós já falamos, e sempre são os mesmos agentes políticos que o PMDB, claro, tem, se apresentam, nós acompanhamos pelas redes sociais, vocês sempre postam algumas fotos. Efetivamente, o que é que o PMDB pode oferecer de novo para a Paraíba? As ideias serão novas e o senhor vai introduzir sangue novo se o senhor vier a ser governador da Paraíba, novos nomes, ou essa equipe de Campina Grande, por exemplo, vai se repetir no governo do Estado? Não, veja, me perdoe. Até isso é uma pergunta recorrente, as pessoas se perguntam isso. Sem problema, discordando de você. Por exemplo, quando você fala sobre o PMDB e sobre o rejuvenescimento, e o rejuvenescimento ou a novidade não está nem na certidão de nascimento, nem na carteira de identidade. Eu me recordo muito bem que Ricardo Coutinho, apoiado pelo ex-governador Cássio, se apresentou como novo. Por quê? Porque ele queria estabelecer um parâmetro entre as suas idades, né, a idade dele, do ex-governador, com a idade de José Tagino Maranhão. Como se isso desse a ele a condição de pensar melhor do que José Maranhão, de operar melhor do que José Maranhão, do que administrar melhor do que José Maranhão. Está aí o retrato. Quem era o novo, quem se apresentava como novo? Efetivamente e cronologicamente, Ricardo Coutinho, mas administrativamente. Então, é uma visão um tanto quanto preconceituosa você dizer eu sou o novo e fulano, por ter uma idade cronológica maior do que a minha, não pode pensar acompanhando os avanços que nós temos nos nossos dias. Ou seja, eu vou concorrer com 2 que são mais velhos do que eu, cronologicamente. Mas eu não vou fazer o discurso, olha, eu sou o novo. Não, eu sou o novo de ideias. Eu tenho propostas que administrativamente são diferentes. Propostas para políticas de segurança, propostas para uma relação transparente, efetiva, respeitosa de diálogo com os servidores, propostas para fortalecer a nossa rede hospitalar, propostas para ter um contato permanente com os nossos administradores e não apenas nas antevésperas de processos eleitorais, como nós estamos observando nitidamente uma cooptação palaciana, com convênios de 200, 300, 400 mil reais. Então, só meu professor, quando você fala sobre sangue novo, sobre caras novas, lembre-se, em 2010, os 2 mais jovens parlamentares federais do Congresso foram do PMDB.
o Wilson Santiago Filho Hugo e Mota. Hugo Mota. Mas eu não estou me referindo nem à idade. Outras pessoas podem ter oportunidade de participar da gestão do Veja, e Estado. se você observar, claro que sim, e o PMDB mostra isso. E a oportunidade que eu estou tendo de percorrer o Estado, eu estou me encontrando com figuras extremamente interessantes, capacitadas e que têm muito me ajudado para formatar o nosso plano de governo. Muitos jovens, inclusive nos seminários, existe um espaço para que o microfone seja disponibilizado. Muitos jovens falam a respeito das suas ideias. E os bons nomes de Campina Grande, Milton, e eu não esqueço, eu tive a oportunidade de trabalhar com você, ou você teve a oportunidade de oferecer o seu pensamento à nossa administração. E eu não escondo absolutamente àqueles que comigo fizeram uma diferença em Campina, com aqueles que trabalharam projetos efetivos para Campina Grande. Não hei de esconder a quem quer que seja os merecimentos que possam ter. Veneziano, por que é que tantos prefeitos do PMDB aderiram ao governo do Estado? Contingencial, Gilberto. Eu penso que são fatos contingenciais. Você trabalhar com uma caneta na mão, isso é um absurdo. Isso é desrespeitoso, porque isso constrange. Muitos desses prefeitos ou prefeitas, ou alguns desses prefeitos e prefeitas, quando falam a respeito das visitas que fazem ao Palácio da Redenção e do constrangimento que é o de você ter que ouvir uma condicionante, a condicionante de ter um convênio, a condicionante de ter um aporte, que muitas vezes não sai do papel, porque é um governo ficcional, é um governo virtual, basta que nós observemos aquilo que é apresentado em termos de ordem de serviço, com aquilo que é empenhado e pago, e os sagres lá no Tribunal de Contas mostra exatamente isso. É uma ficção, quando o Ricardo Coutinho e o governo PSB e PSDB, até pouco tempo, falava sobre orçamento democrático, entre o que é feito midiaticamente para dar uma ideia e caracterizar um governo como democrático, daquilo que as pessoas esperam quando vão para a reunião e dizem, olha, eu gostaria de ter uma escola, eu gostaria de ter o esgotamento, eu gostaria de ter uma estrada. O que levou alguns desses prefeitos filiados não apenas à legenda PMDBista, mas a outras de oposição, foi isso, ou é isso. Eu quero crer que, quando a campanha efetivamente estiver com o seu passo inicial, a partir das convenções, haja revisão de rumos. Veneziano, é raro um senador de primeiro mandato conseguir o destaque que Vital do Rego Muito raro. tem conseguido. Verdade. É um reconhecimento ao trabalho Obrigado. de um conterrâneo que a gente não pode negar. Obrigado. Ele pegou uma batata quente que foi aquela CPI do Cachoeira. Sim. Agora o governo solicita, entre aspas, seus préstimos, pelo menos já deu a entender que gostaria de tê-lo na presidência, quem sabe, ou na relatoria da CPI da Petrobras, que é outra tremenda batata quente. Mas o governo nomeou Vitalzinho ministro, que chegou até a ser anunciado. O que é que o PMDB da Paraíba espera do governo federal daqui para frente? Primeiro, Paulinho, eu quero te agradecer a esse registro, porque sei que tu fazes não na condição de amigo, mas na condição de quem avalia, de quem analisa, de quem observa o comportamento, procedimento, atitudes e produção legislativa. E, de fato, em 3 anos e 6 meses de presença de Vitalzinho, nos orgulha, não familiarmente tão somente, mas nos orgulha a condição de sermos cidadãos paraibanos e de ver que no contexto nacional, naquela casa que teve grandes nomes da Paraíba, volta a ter uma figura de relevo. Ou seja, porque produz legislativamente, produz com a sua presença em comissões importantes. Vitalzinho, no primeiro ano, foi presidente da Comissão Mista de Orçamento. Verdade. No segundo ano, já estava sendo chamado para presidir a Comissão de Constituição e Justiça, que vai até fevereiro de 2015. Vitalzinho foi relator de grandes projetos, como também autor de outros não menos relevantes. Exemplifiquemos aqui, o projeto de redistribuição dos royalties foi de autoria de Vitalzinho. O projeto do perdão das dívidas aos pequenos agricultores, pequenos pecuaristas, também de Vitalzinho. Entre citações que nós poderíamos fazer. Bem, eu vejo com alguma preocupação. Primeiro porque a sua presença entre nós no processo de disputa eleitoral é muito importante. E sei que, ao assumir tamanho desafio que é o de presidir ou de relatar numa comissão como esta, que está prestes a ser instalada para apreciar, investigar fatos que estão sendo trazidos da Petrobras, isso vai absorver Vitalzinho e termina trazendo um prejuízo para mim mesmo, para o projeto do PMDB, para o projeto das oposições. Em termos de participação do governo, é o reconhecimento que nós esperamos. Vitalzinho foi chamado. Lembremos que há cerca de 3 meses ele era chamado a ocupar o Ministério da
do turismo. Mas Vitalzinho teve uma postura partidária, uma postura companheira. Não poderia ser ele, quando recebeu a subscrição, o aval das duas casas, dos seus companheiros PMDBistas senadores, 19, e dos seus companheiros deputados federais, 78, 79, e sabedores que somos que o Ministério do Turismo era ocupado como parlamentar federal, deputado federal, se Vitalzinho viesse a assumir, ele estaria simplesmente desconhecendo o gesto dos deputados. Ele foi chamado, penso apenas que foi um tempo tardio entre o nome que foi unissonamente apresentado e a definição do Palácio. Aqui em Campina Grande, o senador Vital do Rego não teve uma votação expressiva. Inclusive, ele ficou atrás do senador Efraim Moraes. O senhor atribui isso a quê? Ao casar, ou seja, uma campanha que foi feita entre o PSDB e que terminou tendo esse resultado. Por exemplo, vamos citar aqui, nós fomos mais votados do que Efraim em Santa Luzia. A terra de Efraim. Então, isso não é uma regra e não serve para dizer se ele, Vitalzinho, teve 53 mil votos, Miltinho. Para você ver que entre uma eleição e como as eleições são diferentes e quem toma em fazer análises pontuais, ou seja, específicas, não levando o histórico de outras eleições à apreciação, termina incorrendo em graves erros. O mesmo Vitalzinho, que teve 53 mil votos para deputado federal e que foi fundamental para a minha administração, foi o mesmo que não teve uma votação superior à de Efraim em Campina Grande. Mas foi o mesmo Vitalzinho que foi mais votado na capital do estado, que ganhou do ex-senador Cássio Cunha Lima, que ganhou de Wilson, que ganhou de Efraim. Então, são realidades. O que aconteceu em Campina Grande foi que a chapa apresentada, o discurso apresentado por aqueles que defendiam a candidatura de Ricardo Coutinho, de que Ricardo Coutinho seria muito bom para Campina, de que a presença do vice-governador, então deputado federal, seria importante, garantidora da presença de Campina, isso terminou influenciando. Ou seja, a chapa era apresentada. Tanto é verdade que, para presidente, também ocorreu isso. Então, não foi ao nome de Vitalzinho, foi circunstancial ao momento político. Dilma foi terceira colocada em Campina Grande. Terceira colocada. Ora, né? E há de se desconhecer o trabalho que a presidenta Dilma, inclusive os próprios números em que pesa essa certa instabilidade, mostram isso no estado da Paraíba. Então, tinha muita gente que andava próximo a Veneziano quando era prefeito e que se afastou quando Veneziano ficou sem mandato. Tem alguns que se governizam, né? Se governizam, ou seja, esse processo... Os amigos do poder. Esses processos, mas isso não me abala. Sabe por quê, Paulo? Porque eu tive em casa um grande professor, e um professor que nos preparou a surpresas, que deixaram de ser surpresas exatamente por ele ter nos apresentado de antemão as suas vicissitudes. Vicissitudes de um homem que foi caçado pelo regime militar, que no tempo em que foi caçado, passar perto era perigoso, porque ao olhar de quem estava vendo que um caçado, como foi meu pai, Vital do Rego, pelo regime militar, não. Era como se fosse um leproso. Como se fosse um leproso. E meu pai sempre nos preparava. A minha, a Vitalzinho, a minha irmã, claro que sem o desejo de exercitar a vocação política, não quis, foi para a medicina, penso que acertadamente, eu e Vitalzinho sabíamos. E ele tinha uma máxima, que já pôde ter dito a você, que pôde ter dito a Milton, penso apenas que Gilberto é que não teve uma relação mais próxima, mas com certeza a Anchieta, um grande amigo, amicíssimo do coração, Fred Alzanã, ele dizia, meu filho, o não estar com o canudo, quando eles falavam ao canudo, ele se reportava ao mandato, ou seja, ao diploma. O não ter canudo é muito difícil, e é realmente. Não foi tão difícil para mim, porque eu sabia dessas experiências. Mas posso te dizer que foram em pouco número, ou seja, pontuais. E também se tira lições, né, desses momentos. Se tira lições, e como se tira lições, não há dúvidas. Mas não me abalam, ou seja, emocionalmente, o fato de você ver que pessoas que foram tão venezianistas, que pessoas que eram tão envolvidas com o projeto, e pessoas que sempre diziam que a maior e melhor administração que Campina Grande tinha assistido, Anchieta, foi a do período de 2005, 2012, sejam algumas dessas pessoas os mesmos a nos questionar. Se o senhor fosse prefeito de Campina novamente, o que é que o senhor faria diferente? Não é que eu não faria diferente. O que faltou para eu concluir, que é mais importante, e que eu lamento, ou seja, o projeto de inovação apresentado pelo governo atual, ou que se dizia inovador, deixou. Vejam, eu não sei se isso está sendo discutido em Campina Grande. Como eu tenho andado muito, não tenho me apercebido. A Feira Central, como está? Nós deixamos 22 milhões de reais. A mim me parece que não saiu absolutamente nada. O projeto do VLT, como está?
Nós deixamos nas duas principais e mais difíceis fases aprovadas, tanto no Banco do Nordeste do Brasil como no BNDES. Então, são questões como, por exemplo, também o aproveitamento do Cine Capitólio. Como está? Nós fizemos um projeto de 4,5 milhões, inclusive com emendas. O projeto viário de mobilidade urbana pela rua Avenida Floriano Peixoto. Então, são exemplos de ações que nós iríamos continuar com a presença de Tatiana, até porque já tínhamos trabalhado os recursos para fazê-lo. Veneziano, existe, de fato, uma possibilidade de uma aproximação da sua família com a família Cunha Lima? Você vê a possibilidade futura de vocês se aproximarem? Olha, Gilberto, não há razões para que não mantenhamos laços respeitosos. Nesses últimos 2, 3 anos, diga-se Eu passagem, falo aproximação política, de composição política. Vejo, temos diferenças. Eu não, numa composição futura, quem sabe, eleições próximas, nós não vamos deixar, eu pelo menos não vou deixar de dizer que existem diferenças comportamentais, de visão, doutrinária. Não seria desta forma. Eu estou trabalhando em hipótese, nem gosto de trabalhar em hipótese. Respondendo a ti, não há razões que impossibilitassem a nossa aproximação política. Agora, existe sim, hoje, realidades com as quais nós tratamos. Eu sou oposição. O ex-governador foi governo até bem pouco tempo. Agora, nesses últimos 2, 3 anos, o processo que envolveu o estado de saúde do ex-governador, e nós fizemos questão de prestar todas as homenagens em vida, o contato que o senador Vital tem com o próprio senador Cássio, que participa também da Comissão de Constituição e Justiça, isso foi bom, porque é preciso que nós vejamos política desta forma, e não num digladiamento permanente e prejudicial ao próprio município e ao próprio estado. Observemos os exemplos que o Rio Grande do Norte e Pernambuco, estados vizinhos à Paraíba, dão, os exemplos que esses 2 estados dão aos paraibanos. Existem brigam ali, quando chegam em Brasília, chegam todos unidos. Renovam as energias para trabalhar em torno Se Veneziano Vital do Rego foi eleito governador da Paraíba, se Deus quiser, o que é que não fará de jeito nenhum como governador? Em relação ao que nós estamos... Há muitas coisas, ou seja... eu manterei transparentemente as relações do governo com toda uma sociedade. Eu manterei as portas do Palácio da Redenção abertas às críticas e às contestações. Eu não haverei de reagir a uma pergunta dos senhores da maneira como o atual governante reage, se essa pergunta não for do bem-querer ou do interesse seu. E, politicamente, nós vamos fazer um projeto de desenvolvimento para o Estado, Paulo. Nós não podemos deixar, o que eu não faria, deixar o Estado à mercê da bandidagem, deixar o Estado à mercê da precariedade na área de saúde. Eu não permitiria deixar o Estado à mercê de ausências de espaços para os alunos. Eu não deixaria o pequeno agricultor, o pequeno pecuarista à mercê da sorte, ou à mercê de outros desígnios quando não vem a chuva, porque não tem uma política que socorra, porque não houve por parte do Estado sequer o trabalho preparatório para receber as águas do São Francisco. Muitas coisas eu não repetiria que estão sendo realizadas ou que não estão sendo feitas por omissão pelo atual governante. Bem, o tempo acabou, infelizmente, que o papo está tão gostoso, né? Bom, eu gosto. Pois é, mas o Espero tempo que vocês tenham acaba, gostado, principalmente os telespectadores. Passa rápido. Ex-prefeito Veneziano Vital do Rego, muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui. Prazer meu, Anchieta. Grande abraço, digo aqui nas minhas palavras iniciais e renovo, fiquei muito envaidecido de poder reencontrar essas figuras tão queridas para esse bate-papo. Desejo ter oferecido, mesmo que em 60 minutos, algumas ideias centrais que serão bússolas norteadoras desta nossa caminhada em 2014. A você, ao meu querido Frederico, ao Zanã, Fred Alzanã, a Miltinho, a Paulo Roberto, que vez por outra eu vejo mais com certa assiduidade no Opinião, ao professor Gilbergues, a toda a equipe que aqui se prestou até essa hora a dar esse apoio. O meu agradecimento, em especial aos seus telespectadores. Muito obrigado. E quero registrar mais uma vez os agradecimentos aos companheiros Milton Figueiredo, Paulo Roberto e também ao professor Gilbergues Santos, que é o nosso convidado de hoje aqui na bancada. E, mais uma vez, ao grande Fred Alzanã, que traçou ali os seus desenhos, as suas impressões sobre essa entrevista do ex-prefeito Veneziano Vital do Rego. E a você que está em casa, que está nos acompanhando, um grande abraço, muito obrigado, até a próxima.